família vizinha, pequena, e vão juntar 2 ou 3 pequenas famílias, mas tem que estar todo mundo dentro da casa, todo mundo vai comer o cordeiro, mas o sangue do cordeiro vai ser passado no umbral da porta. E à meia-noite, quando o anjo sair da minha sala, da minha presença, e ele começar a andar pelas ruas do Egito, ele vai olhar, e a casa que tiver selada com sangue, o cordeiro, o sangue do cordeiro, o anjo vai passar, e naquela casa, quando amanhecer o dia, não vai ter nenhum morto. Aleluia! Agora, meus irmãos, meus amigos, que ordem estranha é essa que Deus dá para eles? Que liturgia diferente! Eu não sei se você consegue imaginar o gueto dos escravos, o bairro onde moram os escravos no Egito. De dia, durante o dia, o patriarca de cada família, o chefe de cada família, subindo num banquinho do lado de fora da casa, com a mão cheia de sangue, passando sangue na porta. Eu queria que você imaginasse a cabeça do egípcio quando ele passa por aquela rua e ele vê todas as casas dos hebreus, dos escravos hebreus, o chefe da família passando sangue na porta. Olha que ordem difícil de ser cumprida. E Deus está dizendo: vocês vão fazer isso todos os anos. E à meia-noite, essa obediência de vocês vai trazer proteção. Proteção contra o anjo da morte. E quando daqui a uns anos se levantar uma outra geração, vão ter moços, moças, que não participaram da história, que não viveram o dia de hoje, que não vão estar com vocês quando vocês começarem a sair do Egito, que não vão entender nada do que vocês vão fazer, e eles vão achar esse culto muito estranho, eles vão achar esse culto muito diferente, eles vão achar esse culto de vocês muito esquisito. Mas quando eles disserem, perguntarem para vocês: que culto estranho é esse de vocês? Então vocês vão responder: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Deus está dizendo: quando eles perguntarem, respondam: existe uma história. Existe uma história. Eu estou falando com vocês e eu estou me lembrando de um dia que foi muito difícil para mim. Vocês sabem que eu tenho 2 filhos. Eu tenho a Melissa, que significa aquela que tem mel. Ela tem 23 anos. E a Melissa me deu de presente a senhorita Lívia, que é minha netinha, que tem 3 anos de idade. E eu tenho o Renan, com 20 anos. E vocês sabem que desde cedo Deus me convocou para servi-lo
para servir o Brasil e para servir a nossa igreja. E quando eu assumi a presidência nacional da nossa igreja, já quando eu estava na Secretaria do Nordeste, eu passava muito tempo fora de casa e eu não vi a Melissa crescer, eu não vi o Renan crescer. Eu me lembro quando eu estava prestes a entregar a presidência nacional, fechar o meu ciclo, que eu olhei para a Melissa, aquela moça com 18 anos, e eu pensei, meu Deus, eu não vi Melissa chegar aos 18 anos. Eu a vi pequenininha e agora eu a vi moça. Mas houve um dia que eu precisei chamar a atenção da Melissa. Esse dia foi um dia muito duro para mim, porque a Melissa se virou para mim e ela disse: que direito o senhor tem de chamar minha atenção agora? Porque o senhor nunca esteve aqui quando eu precisei. O senhor só estava viajando e pregando e nunca estava aqui. Vocês não imaginam como aquilo foi duro ouvir, foi difícil. Eu coloquei Melissa sentadinha na cama, sentei ao lado dela e falei: filha, eu vou contar uma história para você que você não sabia. E eu disse a ela: Terezinha, você, filha, quando nasceu, você tinha um probleminha. Você nasceu com retardamento. Você nasceu com síndrome de Down. Eu entrei numa madrugada na presença de Deus e eu passei a noite orando. E eu pedi a Jesus que curasse você. E eu disse a Jesus naquela madrugada, lá na Rua da Alegria, no Parque do Cruzeiro, no bairro do Cruzeiro em Santa Isabel, eu disse: Senhor, cura minha filha. Se o Senhor não curar, eu vou amá-lo o resto da vida. Eu vou servir o Senhor o resto da vida. Mas se o Senhor curar, eu vou fazer um voto. Eu vou renunciar a minha vida. E eu vou pregar o Evangelho no Brasil e no mundo inteiro. Todos os dias da minha vida. De manhã, à tarde, à noite. Desde que o Senhor me dê convite, me dê saúde e me dê a condição para chegar lá. E eu disse: filha, aquela madrugada Deus desceu lá na Rua da Alegria, filha. Ele entrou na nossa casa. E eu vi a grande mão de Deus sobre você. Eu vi. E eu dizia para Deus que você tinha retardamento, e eu vi a mão de Deus operando sua cabeça. Eu dizia para Deus que você tinha síndrome de Down, eu vi a mão de Deus passando sobre você. Eu disse a Deus que você não tinha nenhuma linha nas mãos, e eu vi Ele tocando a sua mão. Eu disse a Deus que você tinha um probleminha, a sua língua ficava para fora da boca. Eu vi Ele curando, tocando a sua língua, filha. E eu disse a ela, e eu não suportei de cansado, eu desmaiei de cansado de orar por você. Mas quando eu acordei de manhã, só acordei com o grito da sua mãe. Porque quando ela foi te ver no berço, você foi dormir sem as linhas na mão, acordou com todas as linhas. Deus tinha feito uma operação plástica no seu rosto. Deus havia curado a sua mente. Deus curou seu sistema nervoso. E eu, pregador com 21 anos de idade, 3 dias depois, desconhecido, filha, comecei a receber convites do Brasil inteiro. E ela começou a chorar. Eu disse: filha, eu quero pedir que você me perdoe, mas aquele dia que você precisou do papai, o papai não estava aqui. Não estava porque tinha uma história, porque eu tenho um voto com Deus. Aleluia! Ela me abraçou, ela pediu perdão e nós choramos juntos.
E eu tive o privilégio de